Boa noite. Sejam bem-vindas a mais uma reunião pública da CAES. Para dar início à nossa harmonização, vou tocar algumas músicas no violino.
Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Nossos amigos das redes sociais, sejam bem-vindos. Boa noite. Vou dar um recado rapidinho. Amanhã, dia 12 de julho, teremos uma caravana espírita lá no centro Bezerra de Menezes. É a dona Benedita Fernandes, o nome da caravana, às 9 horas. Todos estão convidados. A nossa casa, nós trabalhamos todos os dias. Segunda, reunião mediúnica. Terça, quarta e quinta, estudo. Que estudo? Estudo do Livro dos Espíritos, estudo do Médium, estudo do Evangelho. Então, mais detalhes, só pegar a informação na recepção. Todos são convidados a estudar. Estamos em recesso, voltaremos dia 4 de agosto. O recesso começou agora, sexta-feira, hoje. Hoje. E sexta-feira, nossa palestra pública, não vai ter recesso não. Toda sexta-feira, palestra pública, tá? E esse sábado, seminário, então, lá no Bezerra de Menezes. Estamos no 22º mês do 40º seu, né? Programação do aniversário espírita, né? Geral. Então, todos os dias tem evento em todas as casas. São 15 casas que participam do 40º seu. Nós começamos dia 1º de julho com a palestra do João Luiz. Depois tivemos uma semana de palestra do John Harley, ou Arley, em casas diferentes, mais uma semana. E agora continua, cada casa está tendo um palestrante referente a esse aniversário do mês espírita. Então todos estão convidados. E na recepção tem toda a programação, tá? Então vamos lá. Leitura do Sinal Verde, Chico Xavier, pelo Espírito de André Luiz. Item 41, reuniões sociais. A reunião social numa instituição ou no lar deve sempre revestir-se do espírito de comunhão fraterna. Sempre que o espinho da maledicência repontar as flores do entendimento amigo, procure isolar-se em algodão de bondade, sem desrespeitar os ausentes e sem ferir os que falam. As referências nobres sobre pessoas, acontecimentos, circunstâncias e causas são sempre indícios de lealdade e elegância moral. Ignore em qualquer agrupamento quaisquer frases depreciativas que sejam dirigidas a você, diretas ou indiretamente. Evite xistes e anedotas que ultrapassem as fronteiras da respeitabilidade. Ante uma pessoa que nos esteja fazendo o favor de discorrer sobre o assunto edificante, não cochiche nem boceje, que semelhantes atitudes expressam ausências de gabarito para os temas em foco. Nunca desaponte os demais, retirando-se do recinto em que determinados companheiros estão com a responsabilidade da palavra ou com o encargo de executar esse ou aquele número artístico. As manifestações de oratória, ensinamento, edificação ou arte exigem acatamento e silêncio. Jamais rir ou fazer rir fora de propósito nas reuniões de caráter sério. Aproveitar-se, cada um de nós, dos entendimentos sociais para construir e auxiliar, doando aos outros o melhor de nós, para que o melhor dos outros venha ao nosso encontro. Lindíssimo. Eis aí as reuniões sociais. Então vamos elevar os nossos pensamentos, acalmar nossos corações, acalmar a nossa mente, agradecer ao Mestre Jesus, médico dos médicos, caminho, verdade e vida, agradecer a Irmã Esperança, mentora dessa casa de caridade, agradecer a Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do Infinito, por estarmos aqui reunidos mais um dia, mais uma noite, para mais um aprendizado. Que a nossa trabalhadora Manu, que será a nossa palestrante, Manuela, que seja induzida, orientada, guiada, iluminada pela espiritualidade amiga que já se encontra presente.
que o Senhor possa espalmar suas mãos sobre nossas cabeças e derramar sobre cada um de nós o bálsamo que necessitamos. Que assim seja, graças a Deus. Manu, a palavra é sua. Boa noite, gente. Boa noite. Só colocar aqui a apresentação. Coisas da espiritualidade. Nossa. Tirar e reconectar. Senão a gente vai sem slide. Pois é, então cada vez. Não vai. Acho que. Agora tudo sabe lá. Você já. Agora vai. Tá com mau contato. Quer tirar e colocar aqui? Você está aqui. Deixa eu tirar o meu. Apresentação. Para ver se eu estudei mesmo ou não. Isso. Se você está sabendo. Para acalmar a palestrante. É. Vai deixar a gente bem tranquilo. Onde que fica a nova apresentação? Aqui. Que de novo tentar aqui em cima. Bom, gente. Fica salvo em pendrive? Não. Não. Só não vou conseguir os vídeos. Não vai nem o PDF. Você quer só para aqui? Eu vou abrir no meu e volto enquanto você vai falando. Tem outro computador? Eu vou pegar o meu. Pode salvar. Tranquilo, assim mesmo. Faz parte. Todo mundo vai vibrando aqui para funcionar. Tecnologia. Funcionou antes, a gente testou, estava tudo Não tem certo. problema, mas eu posso ir com o slide Isso. aberto aqui. Tá. Se você quiser salvar, eu vou tentando conectar. Pode salvar a pasta. Se tiver dentro de uma pasta, é para gente. Eu abro no Zoom. Não, esse é do meu carregador do notebook. Eu posso tentar reiniciar as atividades. Desligar o. Universidade. Salva as imagens. Mas isso, gente, tem tudo a ver com a palestra. Tem tudo a ver com a personalidade de Judas. Eu tô tendo que trabalhar aqui, ó, paciência, que tudo tem um tempo. Aí deixa eu ligar de novo. Às vezes ele costuma fazer isso, tá? Só quer mostrar minha foto na praia, não quer mostrar mais nada. Porque o pessoal tá cansado do frio. Também reiniciar. Copiou? Isso, às vezes ele puxa. Deixa eu pegar um. Bom, a gente vê se vai acessar, senão a gente vai sem. Eu vou de vez em quando olhar aqui, só para me orientar. Boa noite. Boa noite. Como a Dadá já falou, meu nome é Manuela, sou trabalhadora aqui da KS. Queria agradecer a casa inicialmente, né, pelo convite. A Lúcia principalmente por não ter desistido, porque ela me convida já tem muito tempo. Eu venho dizendo não para palestra há muito tempo também. Até a espiritualidade de literalmente ter me jogado numa palestra sem saber que era uma palestra, que eu fui achando que era uma roda de conversa, no final das contas era uma palestra. Era pra gente falar sobre o livro Boa Nova
Quando eu cheguei lá, tinha 50 pessoas, tudo arrumado como uma palestra e foi, né? Então, a espiritualidade tem dessas ações. Acho que não foi muito. Antes de começar, né? Logo do começo, antes de começar a falar sobre, o nome da palestra, o título é Judas Iscariotes, demasiadamente humano. E aí, cada palavra foi pensada nesse título. Não sei se todos conhecem Judas Iscariotes, já ouviram falar? Sabem quem é esse personagem? Quem sabe? Quem é? Quem é ele? Quem pode falar? Segundo a lenda, foi que traiu Jesus. A lenda foi quem traiu Jesus. Isso aí. Que mais? Alguém sabe mais alguma coisa sobre Judas? Decariote ou Iscariotes, né? Como a gente mais costumeiramente chama, né? Ele está se recusando a apresentar Ele tá só no... Ah, tá vendo? Não tá apresentando nem o que estava apresentando antes. Aqui você já foi, já aplica. O meu, pode ir. Quer tirar aqui? Colocar o seu? Não. Pode deixar o seu aberto, você vai falando dele, para que você vai aparecer, tá? Deixa ele aqui no cantinho só para Você pode deixar, você vai. Então, Judas Iscariotes, né, esse personagem, que como dizem as más línguas, é um traidor, né? Eu sou de formação católica, fui católica até os 30 anos, praticante. Então, dentro da Igreja Católica, isso é ainda mais intenso, né? Essa visão de Judas como aquele apóstolo que deveria ser íntimo, mas que acabou traindo Jesus. E traindo, a palavra é essa, né? Traidor. O que é muito interessante, porque o nome Judas, né, do hebraico, significa elevação a Deus, louvor a Deus, né? Que é justamente o contrário do que a gente fala sobre ele, né? E Iscariotes, que supostamente é o que se imagina, ele era de Queriote, a cidade de Queriote. Então Judas de Queriote, ou Judas Iscariotes, ficou nisso, conhecido com esse nome. Aí tem uma vírgulazinha, depois tem assim, demasiadamente. O que é demasiadamente? Super. O que mais? Intenso. Extremo, intenso, muito, demasiadamente. Então, assim, extremamente, em demasia, né? Quase excedente, né? E a última palavra que é humano. O que é um humano? Nós... E o que nós somos? Habitantes da Terra, um planeta que está em processo de transição, mas que ainda ocupa o lugar de planeta de provas e expiações. Então, o humano, de base, é um ser que está passando por provas e expiações. Ou seja, não é perfeito, né? Não só não é perfeito, como comete erros, que não são poucos. Né? Então nós temos aí Judas Iscariotes, demasiadamente, extremamente humano. E aí eu vou levar vocês aí junto comigo para uma viagem, para a gente tentar entender um pouco quem é esse personagem. E aí no final vocês me dizerem se vocês concordam com a minha afirmação de que ele é demasiadamente humano ou não. Vocês podem explorar, não tem problema. Então a ideia é que a gente possa junto construir isso, para no final vocês, como diz Kardec, a gente possa criar racionalmente uma ideia sobre esse personagem. Deixa eu ver aqui, para a gente não se perder. Eu não me perder, né? Oi, conseguiu? Nossa, ficou claro, né? Não sei se para vocês dá para ler. A gente apaga, talvez apareça melhor. Não. É só de pagar. Essa aqui deixa assim, não. Ficou mais ou menos. Aí você decide. Agora tá. Porque eu tive que salvar como PDF. Ele estava no Canva, eu salvei como PDF. Ficou meio assim. Pode ir ali. Então deixa eu pegar aqui, deixar aqui no cantinho. Então, para a gente entender quem é Judas, a gente primeiro precisa entender aonde ele estava inserido. Que local é esse?
né? Que cenário é esse onde esse personagem, vou chamar de personagem, mas a gente pode chamar de vulto, né? A gente pode chamar, né? Vou chamar de personagem para a gente construir essa ideia e a gente ver se de fato ele é humano ou não, demasiadamente. E o cenário que a gente tem, e aí de acordo com várias obras espíritas, sempre aqui em cima vai estar o nome da obra, se vocês tiverem curiosidade, tá, gente? Tem várias, aí eu fui colocando. Jerusalém, que é a cidade onde tudo se passa, né? Onde Judas se insere enquanto apóstolo, era uma cidade muito áspera, rígida, com costumes muito enraizados, um alto clero, né? Toda a parte religiosa estava localizada nessa cidade, era onde eles que mandavam, né? Eles que orientavam. Então era uma cidade com um rigor normativo, né? De ordem, de cumprimento das regras, né? Dadas por Moisés, muito grande. O que é interessante porque é o centro da fé, né? No centro da fé a gente tem uma Jerusalém árida. E não só a cidade era árida. Lá em A Flores no Caminho de Amélia Rodrigues, né, psicografia do Divaldo, ela vai dizer que as pessoas daquele local também são muito áridas, assim como a terra que eles habitam. Nós. É uma terra árida de pessoas duras, pessoas que julgam muito, pessoas que têm um rigor muito grande. É tão intenso essa energia daquele local que a gente vai ver que Jesus jamais pernoitou em Jerusalém. Ele ia a Jerusalém, ele estava em Jerusalém, ele pregava, ele executava ações, havia milagres, vou chamar de milagres, tá? Pra gente não entrar nesse mérito, senão a gente não vai sair hoje. Mas ele nunca dormiu lá. Ele saía para dormir em Betânia, ele ia dormir na casa de Lázaro, ele ia dormir em outras localidades ao redor. Porque a intensidade energética daquele lugar era tão intenso que era não para ele, né, que era um espírito evoluído, mas para os irmãos que estavam com ele era muito difícil a permanência ali sem ser um gerador de atritos, né? E em Boa Nova, do Humberto de Campos, isso vai aparecer numa passagem onde, durante a viagem de Jesus com os apóstolos, já logo ali, pouco antes, né, da Páscoa, o problema que Jesus vinha causando ao centro religioso, né, com as pregações, com falas que iam contra tudo aquilo que era pregado em Jerusalém, gera um burburinho tão grande, né? A gente tem lá a entrada de Jesus, com um monte de palmas, né? Chamando muita atenção. Isso gera um burburinho tão grande que começa a haver atritos dentro com os apóstolos. Os apóstolos querendo brigar entre si, querendo brigar com o clero. E isso gera um atrito tão grande que Jesus fala, não, vamos embora. Não fala nada, vamos embora. Ele retira e depois ele vai conversar com esses apóstolos, né? Que muito indignados, né? Pedro, extremamente indignado. Mas Senhor, eles estavam falando mal de você. E Jesus, mas calma. A cada um aquilo que é possível. Então, Judas, ele se encontra nesse ambiente onde havia um mestre amoroso e que pregava paz e, em contraponto, uma Jerusalém e uma localidade em que ouvir sobre isso era problemático. Gerava um desconforto. Judas está no meio disso. Escuro? Eu estou escura? A gravação. Então, ele está ali no meio. Ele é um humano andando com Jesus no meio de um processo quase de guerra, de luta, de disputa de poder. Não da parte de Jesus, a disputa de poder vinha dos outros. Mas é isso, toda vez que um poder se sente ameaçado, qual é a tendência? Conflito. E aí a gente encontra um sujeito com uma personalidade, né, assim,
palavra que é uma descrição só que é boa, digamos assim. Coloca ele como amoroso. Todas as outras descrições de Judas, e isso em obras espíritas, tá? Falam de uma personalidade estouvada, inquieta, imediatista, vaidoso, ambicioso, crítico, né? Só coisa negativa. Mesmo em obras espíritas. Por quê? Judas Boberger, eu não sei se o nome dele se fala Boberger ou Bober, é um estudioso espírita, ele vai falar que Judas é um homem sem história. Por quê? Nada se sabe de Judas antes da missão dele do apostolado. Não existe citação sobre isso. Há uma suspeita de que ele era um comerciante, mas tudo é muito vago. Na Bíblia, dentro dos textos canônicos, Judas é citado 15 vezes no Evangelho. 15 vezes em 4 evangelhos, que tem muitas páginas. E ele tem algumas citações em Atos dos Apóstolos, poucas também. Então Judas Iscariotes, né? Quase não é mencionado. Ele é um homem sem história. Mesmo dentro das obras espíritas, quando a gente vai ler, a gente pouco ouve sobre como ele era antes, né? A gente ouve de como foi o processo. Então, ele é um personagem quase que desconhecido. A gente sabe daquele momento. A gente não sabe da história que ele construiu antes disso. Isso me chamou muita atenção, a fala dele, do Baudelaire. É um homem sem história. Como é que é um homem, né? Todos nós temos uma, né? Mas isso foi tão relegado, né? E aí também tem uma construção muito grande dentro do cristianismo, né? Assim, da construção desse homem enquanto um traidor. Então, precisava ver o bem e o mal, né? O bem estava em Jesus. A gente precisa de um herói e de um vilão. Para ter um herói, a gente precisa de um vilão. Né? Então, o vilão, Judas entrou nesse lugar. Né? Ele fez uma ação negativa que gerou a morte de alguém, então ele era o vilão. Então, toda a construção bíblica é de um personagem que não precisa ter história. Porque só o que importa é o ato que ele fez. Então, pouco se sabe de Judas. Né? Eu venho falar para vocês de um homem que tem pouca história. Mas, dentro do que a gente conhece, dentro daquilo que a gente pôde observar, e das comunicações espíritas, né, que são todas posteriores, que vão falar de como ele era naquele momento, durante aquele apostolado, é assim que ele se apresentava. Um sujeito bronco, né, que queria resolver as coisas imediatamente, muito apegado à questão financeira, material, né, ele era tido como o tesoureiro, apesar de ter contradições bíblicas, né? João fala que sim, Mateus fala que talvez, João chega a chamá-lo de ladrão. Existe uma passagem que ele vai dizer que ele furtava da bolsa das ofertas, que Judas se apropriava de um pouco daquilo que era doado ao apostolado. Então sempre é de forma negativa, mas um personagem que tinha muito ainda ligação com as questões da matéria. Ele tinha necessidade e ele acreditava que era necessário planos materiais para resolver as questões. E aí existe ali uma suspeita de que ele era ligado aos zelotes. E os zelotes acreditavam na revolta armada para conseguir liberar os judeus e essa Jerusalém do domínio romano. Né? Então, assim, a única forma de Roma sair daqui é através da guerra. Há essa suspeita. Não é uma certeza, porque, como eu disse, a gente tem poucos elementos falando sobre o que de fato ele era. Porque não importava. A única coisa que importava era o ato que ele tinha cometido. Mas, quando a gente pensa, né, nesse sujeito, porque nenhum de nós somos assim, é claro, imediatistas, querendo resolver as coisas rapidamente, não tendo tanta certeza se Deus vai resolver. Mas se eu der uma ajudinha, de repente, né? Se eu der uma forçada de barra. Meio bronca, né? Tem passagens que vai dizer que ele era muito crítico, extremamente crítico.
Então, se chegava alguém para fazer uma doação e uma oferta para o apostolado, mas essa pessoa tinha ali uma história pregressa não muito positiva, ele aceitava a oferta, porque o dinheiro era importante, ele era o tesoureiro. Mas acabava tendo palavras, e aí me remete muito à leitura, né? Hoje a leitura tem tudo a ver. Que era uma... Ah, mas eu não acredito muito nessa conversão, não. Olha essa conversão dessa pessoa. De um dia para noite. Ela aprontava todas, agora doou para o apostolado e tá tudo bem. Ou então, quando tem uma narração de uma história em que uma senhora conseguiu, ali se aproximou de Jesus, se apaixonou pelo mestre, né, no sentido da fé, né, da religiosidade, e abriu a casa para acolher pessoas em situação de rua, que estavam em necessidade. Imagina, numa cidade dura, né, que não aceitava nada, onde os leprosos eram jogados ao léu, ninguém queria saber, cada um por si, né? E aí, Judas tem uma palavra mais ou menos parecida com essa, assim. Ah, mas que conversão é essa? Não acredito nisso, não. A mulher ficou tão chateada e triste com isso que ela fechou a casa novamente. Ela não continuou a obra que ela tinha iniciado. Né? Imagina, você começou uma obra que não é fácil e veio uma pessoa que está no grupo de 12, de escolhidos, está lá junto com o mestre, e aí essa pessoa fala que isso não é digno. Você vai continuar? Sua fé tem que ser muito forte. E a gente está falando de pessoas que estavam começando a descobrir a mensagem. Então, isso acontecia com frequência e isso fazia com que os próprios apóstolos e os discípulos que andavam com eles se afastassem de Judas de alguma forma, porque ele tinha sempre uma palavra de crítica. Nada era tão... Só o dele era perfeito. O que o outro fazia, talvez, pode melhorar. Né? Então, mas ninguém aqui é assim. Ninguém aqui realiza essas ações no dia a dia. Só Judas, né? Só Judas Iscariotes. E uma coisa que é importante, porque tamanho é a confusão sobre o lugar que ele ocupa, que muita gente chega a duvidar que ele foi escolhido. Dizem que ele se ofereceu para estar com Cristo. Olha, mas gente, estamos falando, né, do governador espiritual da terra. Vocês acreditam que seria possível que Jesus permitisse que ele fosse um dos 12 só porque a pessoa pediu? Não que a gente não que ele não vai dar chance, mas para uma missão dessa magnitude, tem na própria Bíblia, né? Lá em João 15:16, né? Eu vos escolhi. Eu vos escolhi. Quando ele fala isso, ele fala dos 12. Ele não está falando de 11. E aí também, né, o Vinícius, que é o pseudônimo do Pedro de Camargo, que também, né, um espírito importante aí na pesquisa, ele vai relembrar isso. Como foi Judas ter ao apostolado? Por solicitação própria? Não. Ele foi chamado, como o próprio Jesus disse. Como é que a gente vai crer que o governador espiritual do nosso planeta colocou um sujeito qualquer para uma missão tão grande? A espiritualidade nunca dá uma missão maior do que aquela que a gente é capaz. Jamais. Senão a gente vai falhar. A priori já tá dada a falha. A gente não pode acreditar nisso. Então a missão estava lá. E Judas tinha capacidade de executar a missão. Senão ele não estaria no grupo dos 12. Porque a gente tinha um monte de discípulos seguindo Jesus. Mas do monte de discípulos, tinha 70 que eram mais próximos. E dos 70 ele pegou 12. Ele falou, vocês são meu grupo seleto. Vocês são aqueles com quem eu vou conversar e passar mais.
E Judas estava no meio desses 12. Ele não era nem o dos 70 discípulos, ele era dos 12. Ele foi escolhido. Isso a gente precisa ter em mente porque existe isso quase como uma tentativa, talvez, de dizer que Jesus... Não, mas Jesus jamais erraria, ele jamais chamaria uma pessoa que iria trair. Então é melhor falar que ele não foi escolhido, que ele foi um intruso. Não, ele não foi um intruso. E Jesus sabia quem era Judas. Né? Vamos pensar, Jesus é um espírito crístico. Vocês acham que ele sabia como Judas era internamente ou não? Todo mundo sacude a cabeça. Né? Estamos num planeta de provas e expiações. Já estávamos lá. Então ele tinha também, claro, as provas e expiações próprias. Acho que não vai dar para passar a frente. Bom, quem não viu a série The Chosen, tem um trecho da série que é Judas conversando com a própria irmã. Nesse trecho, Judas conta que ele tinha encontrado o mestre, que ele ia estar com o mestre. E a irmã estava muito preocupada. Por quê? Olha a tensão que existia já. Assim que Jesus começou o apostolado, ele já começou a incomodar. Quando ele se batizou no Jordão e a notícia se espalhou, já estava dado o clima de tensão. Então a preocupação da irmã era aqueles que se voltam contra o clero judaico ou contra Roma não duram muito tempo. Era isso. Falou contra, morreu. Né? E aí ela estava preocupada com ele. E eu trouxe esse trechinho, um trechinho curto, mas por que principalmente? Porque nesse trecho ele fala, né? Não, mas nem todo mundo morre. Ele fala assim, né? Nem todo mundo morre, né? Ele demonstra uma extrema confiança na mensagem que o Cristo passava e em como as coisas avançariam positivamente. Isso é uma coisa que é importante a gente ter em mente, porque por mais que todos esses livros, todos esses trechos falem do quanto negativamente Judas se apresentava, todos eles são unânimes em falar do amor do apóstolo pelo mestre. Todos eles vão falar que Judas amava profundamente Jesus. E nesse trecho ele fala sobre isso, né? Não fala exatamente assim, ele fala, eu sei que ele é o escolhido, eu sei que ele é o rei que veio nos libertar. Que era essa ideia, né? Lá na Jerusalém Antiga, o que se esperava era um rei que viesse libertar os judeus da tirania romana. Era isso. A expectativa do povo era sair daquela situação de quase escravidão. Né? Tudo, eles deviam impostos, eles deviam... Tudo que eles tinham, tinha que ter uma porcentagem de Roma. Então eles viviam, né, num imperialismo que era quase escravocrata. Eles queriam alguém que tirasse eles de lá. E Judas acreditava profundamente nisso. É interessante porque na série, porque isso não é uma parte bíblica. Essa cena não tem na Bíblia. Judas conversando com a irmã e falando que ele achava que o mestre não existe. Mas como foi inspirado este homem que produziu essa série. Né? Porque é impressionante, porque ele é, na verdade, protestante, né? Mas as passagens são tão espíritas que você fala, meu Deus. Então quem não assistiu, assista. Agora não vai dar para passar para vocês, mas é um trecho pequenininho. Então, o que a gente tem que ter em mente? Judas era muito apegado, de fato, às coisas materiais. Ele queria resolver as coisas com pressa. Ele já não aguentava mais Roma na cabeça dele. Não aguentava mais. Roma, o tempo todo em cima de todos aqueles com quem ele andava. Então ele queria resolver tudo imediatamente. E estava muito ainda ligado às coisas materiais. Mas ele era um amante dos ensinamentos e da palavra do mestre. E foi um escolhido. Então isso a gente pode ter quase certeza, 100%. Vou botar 90%. Né? Porque são as comunicações. Isso, mas é importante a gente
Porque a primeira coisa que se renega quando a gente fala que Judas é o traidor do Cristo é o afeto dele pelo Mestre. A primeira coisa que as pessoas duvidam era do amor dele por Jesus. Na verdade, isso não é nem mencionado. Dentro da Igreja Católica, eu sequer ouvi alguma vez de qualquer pessoa que, não, mas Judas amava Jesus. Nunca. Como é que você trai alguém que você ama? Eu vou botar trai aqui com muitas aspas. Por quê? Lá em Mateus, a gente tem o descritivo do que aconteceu na cena. Todos nós conhecemos a história, né? Judas foi lá, chegou lá em Caifás, que era o líder religioso supremo, digamos assim, e delatou Jesus. Eu vou ajudar vocês a prenderem ele. É isso que é narrado na Bíblia, né? Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos, foi ter com os principais sacerdotes e perguntou: quanto vocês estão dispostos a pagar-me por vos entregar Jesus? Deram-lhe 30 moedas de prata e a partir dali Judas mantinha-se atento à espera da ocasião para entregar Jesus. Uma coisa que é importante, existe desacordo bíblico sobre se foi Judas que pediu o dinheiro ou se foi Caifás que deu o dinheiro. Existem muitos desacordos quando a gente fala de Judas na Bíblia, tá? Muito, até com relação à morte dele. Existem duas versões. Mas o que sabemos ele delatou e ele recebeu dinheiro. É isso que a Bíblia nos conta. Mas por que um sujeito que amava tanto os ensinamentos do Mestre e tinha tanta convicção que aquele homem era um rei que iria salvar todo o povo, por que que este homem resolve ir nos inimigos, naqueles que estavam perseguindo Jesus, e vender ele? Por que vocês acham que isso aconteceu? Não posso falar porque eu assisti só palestra. Eu já dei spoiler da outra vez, né? Alguém mais que não viu? Alguém imagina? Alguém consegue pensar em algum motivo? Ele era interesseiro, pronto. Ele era interesseiro? Era mais do que isso. Lembra que eu comentei lá que Judas suspeita-se tinha uma ligação com os zelotes? Quem eram os zelotes que eu falei? Pessoas que acreditavam na revolta armada. Que só a partir de uma revolta violenta da guerra seria possível a libertação do povo. Quantas vezes a gente não ouve situações similares? Hoje aqui no Brasil a gente está bem, mas existem regiões que estão em conflito. Normalmente por questões ligadas de quem é o poder. A guerra vem por conta disso, normalmente. Não é para salvar o povo. A guerra, apesar da fala ser para salvar o povo, normalmente são essas disputas. Judas, imediatista, olhava para o mestre, esse sujeito amoroso e cheio de paz, que ele amava profundamente, e falava: mas ele é amoroso demais. Como é que esse homem, que acolhe qualquer pessoa que aparece na frente dele, qualquer pessoa, do mais marginalizado até o mais rico, que também era marginalizado, como é que esse homem vai ser capaz de libertar o povo? Impossível. Não tem como. Vai como? Vai falando palavra doce? Ele vai convencer os sacerdotes? Vai lá falar com César? Vai convencer César a liberar aqui os judeus falando que o pai é por amor? Não tem como. Precisa ajudar ele.
Porque ele era um apóstolo que amava o mestre e que acreditava que ele era o rei. Então ele falou, ué, como apóstolo, vou ajudar o meu mestre. O discípulo não ajuda o mestre? Não é essa a lógica? Então ele falou, vou ajudar. Qual que era a ideia de Judas? Ó, vê se vocês concordam com Judas, se faz sentido para vocês. Vou lá, me associo com Caifás, o alto clero. Jesus fica preso durante um tempinho. Enquanto Jesus está preso, a gente faz a revolta, faz a revolução, libera o espaço, aí Jesus vai poder voltar. Num ambiente tranquilo, não mais áspero, não mais cheio, né, do rigor que Jerusalém está trazendo, das ordens de Roma. Faz sentido liberar o espaço para o mestre? Algum sentido. Não que vocês vão fazer, mas faz sentido? Então Judas, a partir das comunicações, né? E aí, ele... E mais do que isso. Para além de dizer que não foi uma traição, eu vou dizer que ele foi traído. Por quê? Lá, comunicação de Humberto de Campos, tá, gente, para Chico. Tem uma passagem que narra como foi aquele encontro de Mateus. Que Mateus falou só que Judas pediu 30 moedas, recebeu 30 moedas, ficou se preparando para entregar Jesus. Lá em Humberto de Campos, ele vai narrar como foi esse encontro. E aí, nesse encontro, a conversa dele com Caifás isso aqui é um resuminho. Isso aqui é Caifás falando para ele. Ô Judas, que bom que você veio. Tô tão preocupado com Jesus. Ele está se colocando em risco, porque, né, tá afrontando Roma. Tá afrontando Roma, morreu. Tô preocupado com ele. Que bom que você veio, que bom que alguém próximo a ele veio para a gente poder ajudar ele. Aí Caifás faz todo um discurso. Não, a gente prende ele, a gente cuida dele, a gente protege ele, a gente te ajuda a fazer, né, fazer o apostolado, limpar aqui a região. Mas Jesus vai ficar bem, ele vai ser tratado como eu sou tratado. Ah, pão de ló aqui na cadeia. Vai estar preso, só vai estar preso. Para ele não atrapalhar, né? Porque ele não tem dimensão de como ele está em risco. Então Caifás vai fazer todo um discurso que ainda aumenta ainda mais a certeza de Judas de que ele está no caminho certo, ele está protegendo o mestre. E ele é o único que é capaz disso, porque os outros não estão enxergando isso, os outros apóstolos. Os outros apóstolos são preocupados com outras coisas. E aí ele diz, sim, vou te ajudar, vou deixar. Porque também, como um sujeito materialista, Caifás agiu bem, né? Nossa, você foi muito importante. Quem aqui não se enaltece com um elogiozinho assim? Olha, Judas, que bom. Se você não tivesse vindo, era a perdição de Jesus. Se você não tivesse aparecido, a obra estava perdida, né? Então, Caifás soube como falar. A gente, como humano, jamais nós, seres humanos neste planetinha, nos tempos atuais, realizamos esse tipo de ação. Percebemos que o sujeito gosta de um elogio e aí usa o elogio para fazer um pedido. Alguém já fez isso aqui? Namorado, nossa, você tá tão bonita hoje. Tô com uma vontade de tomar a sopa que você faz. Melhor sopa. Melhor sopa da minha vida. Você tá tão bonita. Com o seu cabelo, Dada. Caifás se usou disso. Que, obviamente, talvez não funcionasse só com Judas. Talvez funcionasse com todos, né? Mas tô falando de Judas só.
Aí Judas falou, nossa, pronto, agora é o caminho certo. Tô realmente, o plano que eu tracei na minha cabeça sou um enviado de Deus. E ele aceita. Ele fala, não, a gente vai fazer isso. Vou ajudar vocês a colocarem Jesus preso. Depois, claro que ele não falou isso para Caifás, porque Judas era esperto também, né? Aí ele falou assim, enquanto Jesus estiver preso, eu faço movimento aqui, faço a luta armada. Quando as coisas estiverem tranquilas e a gente, dos apóstolos, estivermos no poder, né, no lugar de Caifás e do resto, Jesus vem e ele vai ser ali o orientador espiritual. Perfeito. Jesus fica só preocupado com amor e paz e a gente faz o resto da história, né? Na cabeça de Judas. Isso estava totalmente formulado. Mas nós sabemos que não foi isso que aconteceu, né? A gente sabe que o que aconteceu foi que Jesus foi preso, condenado, crucificado. Não tinha nada a ver com o que Caifás prometeu. Caifás não prometeu isso. O que acontece com Judas? Se depara com um homem que ele acreditava ser o Filho de Deus, pagando por um pecado que ele não tinha cometido. Ele tinha sangue inocente nas mãos. E ele se arrepende. Assim que ele vê, isso antes até da crucificação, né? Jesus passou pelo Calvário antes. Quando ele se depara com isso, ele corre de volta para Caifás. Não foi isso combinado, não foi isso que a gente conversou. Toma aqui as moedas e solta o meu mestre. Aí lá na Bíblia, Mateus, de novo. Judas, que o traíra, vendo que fora condenada, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciãos, dizendo, pequei, traindo com o sangue inocente. Eles, porém, disseram, que nos importa? Isso é contigo. E essa frase, isso é contigo, é tão importante que tem até mensagem de Emmanuel com este título. Isso é contigo. É assim, você cometeu o ato, a responsabilidade é sua. Isso é contigo. Eu não tenho nada a ver com isso. Não foi você que escolheu dar o beijo, que alguns contam, né? Que Judas deu o beijo. Tem outras partes que não falam do beijo. Isso que eu falo, tem muita discrepância dentro da Bíblia, né? Mas digamos que ele deu o beijo, que é a grande cena, né? Judas beijando Cristo. Então, Judas se depara com um arrependimento tão grande. Imagina você ter um homem extremamente apaixonante, que não há uma passagem bíblica que vai narrar os feitos de Jesus que não vai falar sobre como ele era magneticamente apaixonante, que qualquer um que esbarrava com ele, que tivesse o coração minimamente aberto, se envolvia pelas suas palavras. Ele estava do lado desse homem, ele era um dos 12. Ele estava do lado dele. Imagina o que ele não viu que a gente jamais vai saber. E aí ele se depara com esse homem sendo arrastado e arrastando uma cruz, com um peso extremamente maior do que o dele, sendo com uma coroa de espinhos, sangrando, sendo açoitado por um ato que ele cometeu. Quando vocês ferem alguém que vocês amam, como é que vocês se sentem? E eu não estou falando de coisa grave. Pode ser coisa grave, vocês podem pensar em coisa grave também, eu estou falando de coisa simples. Às vezes quando a gente está com raiva e fala uma palavra atravessada, qual que é o sentimento? Vocês imaginam Judas, um remorso? O pior sentimento que existe é o remorso. Intenso. Melhor se arrepender. Imagina ele vendo esse homem passando ali pelo Calvário, todo totalmente ensanguentado. Ele volta correndo, ele tenta resolver o problema. Ele achou que ele ia conseguir resolver o problema, pagando de volta 30 moedas.
E aí ele recebe um grande sonoro: isso é problema seu. Isso aí é contigo. Ele sai, atira as moedas no templo, retira-se e se enforca. Em Mateus fala que ele se suicidou, e existe uma passagem lá em Atos que vai dizer que ele compra um terreno com as 30 moedas, em algum momento ele tomba para frente, as entranhas se abrem. Então existem duas versões para a morte dele. Mas o que mais a gente vê e nas comunicações espíritas posteriores aparecem é a questão do suicídio. Então é nessa que a gente vai se fixar. Então Judas é tomado por um remorso tão absurdo que ele vai e se enforca na ferida e morre. E aí, isso aqui é extremamente importante. Falei que Jesus, obviamente, conhecia o interior de Judas. Aliás, conhece o interior de todos nós, né? Existe uma passagem, quando Jesus vai no monte rezar. Vocês conhecem essa passagem? Jesus vai no monte rezar pouco antes da Páscoa, chama ali 3 apóstolos, fiquem vigilantes. Os apóstolos meio que dormem, aí quando acordam, Jesus está emanado com um monte de luz. E que é isso que está com Jesus? Parece Moisés e Elias. Existe uma passagem lá que é uma mensagem de Ivone do Amaral, psicografada já, onde narra esse encontro de Jesus conversando com Moisés e Elias. E nessa conversa, os 3 falam sobre a encarnação anterior de Judas. Uma das encarnações anteriores, ele teria sido Aitofel, que era conselheiro pessoal de nada mais nada menos que o rei Davi, que não estava muito satisfeito com a forma como o rei Davi estava gerindo a vida ali, né, da população, se junta com o filho do rei Davi, Absalão, para fazer uma revolta e tirar o rei Davi do poder. Só que dá tudo errado e ele comete suicídio. Volta o filme. O que a gente sabe, enquanto espíritas, sobre as reencarnações? Que aquilo que a gente viveu anteriormente fica impregnado no nosso perispírito, por mais que a gente não se lembre. Então, qual que é a chance de um sujeito que cometeu suicídio numa encarnação anterior reviver isso? Muito grande. Exatamente, muito grande. As chances são enormes. Jesus tinha conhecimento disso. E aí Jesus está lá, passando pelo Calvário e sendo crucificado, e tem consciência de que o seu apóstolo e amigo já tinha cometido suicídio anteriormente e que ele tinha traído ele e tinha passado por tudo isso. Jesus, esse ser maior, o que vocês acham que ele ia fazer? Abandonar Judas? Isso é contigo. Jesus ia olhar para ele e falar, isso é contigo. Não. Jesus está lá na cruz. E aí há uma narração belíssima, belíssima. Também em Humberto de Campos, lá em Estante da Vida, onde ele vai narrar que enquanto Jesus está crucificado, o céu se abre e uma horda de anjos descem e começam a trabalhar no corpo, tanto físico quanto espiritual do mestre, acalentando um pouco das dores, porque Jesus estava como humano, corpo físico. E aí os anjos começam a trabalhar nas mãos, nos pés, né? Trabalhando pelo espírito. E aí um anjo mais silencioso, solitário, porque eles vinham em hordas assim, sabe? Grupos. Desce, se ajoelha, beija os pés do Cristo. Vê Cristo balbuciando, se levanta, coloca o ouvido lá. E Jesus fala com ele algo sussurrado. E aí ele sai e vai ao encontro de Judas.
E Jesus fica olhando à distância essa cena acontecer. Mesmo no final, no derradeiro fim, Jesus estava preocupado com esse apóstolo que havia o traído. E Jesus desencarna, o corpo físico dele desencarna. Qual que é a história bíblica? Jesus reaparece depois de quantos dias? 3 dias. Onde Jesus estava em 3 dias, gente? Porque vamos concordar que um espírito de elevada evolução não precisaria de 3 dias para se desprender do corpo físico. Vocês concordam comigo? Foi um desprendimento imediato. Então, onde que Jesus estava nesses 3 dias? E aí há uma comunicação de Maria Dolores, também pelo Chico, um poema em que vai narrar o encontro de Jesus com Maria lá no sepulcro, né? Ele encontra Maria Madalena. Mestre, onde você estava? Foi aos céus nesses 3 dias, se teve com o pai e agora está voltando aqui. Ele não subiu ainda. Como não? Como não subiu? E aí ele narra que, vou ler porque é muito bonito. Em crises de tristeza e de loucura, fui a sombra abismal para a grande procura, e ao reencontrá-lo, amargurado e louco, a ponto de não mais me conhecer, demorei-me a afagá-lo, e pouco a pouco consegui que ele, enfim, pudesse adormecer. Jesus narra o encontro dele com Judas, lá no Vale dos Suicidas. Não que ele tenha tirado Judas do vale, ele fez ele adormecer. Judas passou 3 dias em profundo remorso, que ele sequer conseguia enxergar Jesus. 3 dias para Jesus conseguir uma mínima tranquilidade. Novamente, a gente, como espírito, quando o suicídio é um dos mais graves crimes que a gente pode cometer. E leva o nosso espírito a tão intenso sofrimento que sequer a gente vai para um umbral. Existe um vale apenas para os suicidas. Isso está lá em Memórias de Suicida, da Ivone do Amaral. Então Judas, ele estava lá. E quando ele se matou, não acabou o sofrimento que ele estava sentindo antes. O sofrimento continuou. Ele imaginou que ia acabar, mas não acabou. Então Jesus desce até o vale, se encolhe, né? Assim, para conseguir alcançar esse espaço, né? De uma energia tão densa e pesada, apenas para conseguir acalmar Judas. E aí também sabemos, através de Ivone também, o quanto que esse processo no Vale dos Suicidas leva tempo para que o espírito possa se desprender das energias e das emoções ligadas ao momento do suicídio e ao remorso, normalmente remorso e culpa, para que ele consiga ser socorrido. Né? Consiga ser socorrido, tá, gente? Não é que ele vá reencarnar logo na sequência. Também falando sobre o encontro de Jesus com Maria, de Jesus com Judas, é que Maria aparece logo mais. Já dei um spoiler. De Jesus com Judas, lá em Trigo de Deus, de Amélia Rodrigues, a conversa de Jesus com Judas. Confia e espera, ainda há tempo. Nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Nunca te abandonarei, nem te condenarei. Os milênios te aguardam e eu também estarei esperando por ti. Mas Judas amarga muito tempo no vale. Muito tempo. Em profundo remorso e culpa pelo que ele fez. Até ele se encontrar com uma senhora extremamente iluminada, de profundo amor, que vai lá trazê-lo para se
cuidar, para iniciar um processo de cura. Na conversa com essa senhora, ela fala, eu vim aqui, vem meu filho, eu não sou filho mais de ninguém. Quando eu me matei e fui procurar minha mãe, ela tinha me abandonado. Eu não tenho mais mãe. E ela amorosamente, mas você é meu filho. E consegue acalmá-lo, e consegue levá-lo. E essa é a comunicação final da conversa. Venho por mãe a ti, buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma existência nova. Não te sinta sozinho ou desprezado. E aí Judas pergunta quem é essa mulher. E ela fala, sou Maria, a mãe de Jesus. É um poema de Maria Dolores. Então, o que essa informação nos traz? Maria foi lá socorrer. Até porque Maria é a grande benfeitora do Vale dos Suicidas. Ela tem uma equipe de servos apenas e exclusivamente para cuidar dos suicidas. Mas Maria, em pessoa, em espírito, vai lá socorrer Judas. Mas e aí? O espírito traiu, se matou, aí cometeu outro crime, né? Foi traição, foi socorrido. Tá tudo bem? Aí vai passar pelo tratamento, vai ficar no hospital. O que a gente sabe também? A gente está em processo de evolução contínua, né? Sempre, constante. Lá naquela conversa, né? Já sabiam que Judas ia passar por todo esse martírio. Seu coração amargará por muitos séculos. Embora enobrecido no curso do tempo, o juízo enganoso das futuras gerações que o colocarão na triste condição de traidor, até que suas consciências libertas da ignorância compreendam em definitivo o não julgueis. Moisés, Elias e Jesus conversando. Falando no caso aí não sobre Judas, né, apenas, mas sobre nós também. Quando eles falam aqui, ó, futuras gerações, nós somos futuras gerações, né? Continuarão colocando ele como traidor. Ainda há comunidades católicas que malham o Judas na Semana Santa. São poucas hoje em dia, ainda bem. Mas no interior a gente ainda vê. Faz aquele bonequinho de pano, as crianças, acho o máximo. Olha só a contradição da prática. Em uma igreja que a gente prega amor, quase é a mesma ação de Judas, né? Que tá ali ouvindo amor e paz do mestre, fala, não, mas a revolta tem que ser armada, senão não funciona. Né? E aí, Judas conversando com Humberto de Campos. Chega para nós a comunicação. Ele narrando esse encontro. Humberto de Campos, lá em Crônicas de Além Túmulo, vai falar que ele se encontra com o espírito de Judas e que eles conversam. E nessa conversa, Judas fala para ele, né? Que ele continua sendo a figura do traidor. Ele sabe disso. Ele continua sendo a figura do traidor. Mas que ele olha complacente os que me acusam sem refletir se podem, de fato, atirar a primeira pedra. Olha a evolução que a gente tem de um espírito que está dizendo, eu sei que eles me julgam, eu sei que eles me têm por mal, mas um dia eles vão conseguir não fazer isso. Olha o salto daquele Judas imediatista, materialista. Pessoalmente, porém, estou saciado de justiça, porque já fui absolvido pela minha consciência no tribunal dos suplícios redentores. Porque no fim, é a nossa consciência com a gente mesmo. É a nossa consciência, é a consciência do espírito que se suicidou, que o mantém no vale. É a nossa consciência que nos mantém presos em verdades e crenças. Então Judas está trazendo ali que no processo de expiação dele,
ele conseguiu se desculpar pelo que ele havia feito. Porque Jesus já tinha desculpado ele. Jesus desculpou ele nos 3 dias. Mas ele não tinha se desculpado ainda. E aí, ainda nessa comunicação, né? É interessante ver Humberto de Campos narrando como ele olhava Judas. E lá de longe, antes de se aproximar, ele fala assim, ó: aquela figura de homem magnetizava-me. Mas entre as minhas maldades de pecador e a perfeição de Judas existia um abismo. Olha a diferença na personalidade. Olha esse espírito. Humberto de Campos, ele magnetizava-me. Que foi a palavra que eu usei para descrever Jesus. Não um comparativo, né? Não estou dizendo que era o mesmo magnetismo, mas era um magnetismo. Sinal de um espírito em evolução. Já muito acima da nossa, né? E aí Judas fala: sofri horrores nas perseguições infligidas em Roma aos adeptos da doutrina de Jesus. E as minhas provas, estamos no mundo de provas e expiações, as minhas provas culminaram em uma fogueira inquisitorial, onde, imitando o mestre, eu também fui traído, vendido, usurpado. Vítima da felonia e da traição, deixei na terra os derradeiros resquícios do meu crime na Europa do século XV. E é esse trecho que faz com que a gente imagine que uma das encarnações posteriores de Judas Iscariotes foi como Joana d'Arc. Mas isso é uma outra palestra. Que foi uma santa, pela Igreja Católica, ela é considerada uma santa, que lutou pela fé cristã e que foi morta pela traição dos amigos. Ela foi dedurada e vendida como bruxa, porque ela tinha, um spoiler rápido, né, uma médium ostensiva, então ela tinha revelações, ela tinha, né, várias mediunidades, e aí ela é traída, vendida, usurpada. Olha o salto que este espírito, não o salto, tá? Estou usando a palavra salto, mas não foi porque teve outras encarnações no meio disso, né? Mas olha como esse espírito evoluiu. Como? A grandiosidade da evolução deste espírito. E aí, a história de Judas, para mim, é uma história de profunda amor ao mestre, porque ele se dá conta dos erros, que muitas vezes nós não nos damos conta, né? Jogamos para debaixo do tapete. Ele se dá conta. Ele busca melhorar. Ele paga pelo que ele cometeu. Ele continua no processo evolutivo confiante e certo de quem é o mestre e de qual é o caminho a seguir. Sempre com a espiritualidade ao redor. Sempre. Falei de 2 encontros, de Jesus e de Maria, mas quantos outros mais trabalhadores não estiveram com Judas nesse processo? No vale. E depois do vale. E durante todo o período de tratamento espiritual e nas outras encarnações. Então, para mim, é uma mensagem de esperança, no sentido de que, se eu entendo que Judas, este ser demasiadamente humano, que vendeu o mestre, evoluiu tanto a ponto de se tornar uma santa da Igreja Católica, se ele consegue, eu acho que eu consigo também. Eu acho que eu sou capaz também. Porque eu também sou ainda muito materialista. Brigona, sabe? Colega de trabalho que não pode me negar, né? Ainda tenho vários defeitos. Várias coisas a melhorar. Mas esse homem que é tido como o traidor máximo. É um traidor tão traidor que a gente fala, você é um Judas. Quem nunca ouviu essa expressão? Você está agindo comigo igual Judas. Se ele conseguiu hoje ser um espírito que magnetiza um outro, o que a gente é capaz de fazer?
tudo é possível. O que Jesus fala? Tudo e mais um pouco. Vocês podem fazer isso tudo e mais um pouco. O que nós podemos fazer? E aí eu não sei, vocês concordam comigo que Judas era demasiadamente humano? Depois dessa palestra, eu até enxerguei que ele foi traído, coitado. Ele se arrependeu. Eu não Graças a Deus. estou dizendo, gente, que Judas não errou. Isso é importante a gente ter isso. Mas é porque nós estamos passíveis de errar também. Tão gravemente quanto Judas. Ou mais até, quem sabe. Né? Não é porque não é Jesus que está aqui encarnado que as traições são menos importantes. A traição dele ficou famosa porque era Jesus. Mas na verdade o que é? Ele delatou um amigo. Quantas vezes a gente não faz ações que delatam pessoas que são do nosso meio? Tá errado. Tá certo. Livre-arbítrio, né? Sim, a gente é livre-arbítrio. Tem um livre-arbítrio, a gente pode realizar. Mas a gente pode ter um olhar mais carinhoso com esses espíritos que estão em processo. E aí, na verdade, eu não sei, eu tinha colocado um outro vídeo aqui. Deixa eu caçar ele aqui. Tá com internet nisso? Tá, né? Eu já vou arrumar um advogado pro Judas, porque eu já estou com dó dele. Gente, Durante o período que eu estava organizando essa palestra, como eu disse, eu fugi de fazer palestras, né? Mas fui levada a... Foi me apresentado, me caiu no colo, não por acaso, porque nada é por acaso, uma música espírita que eu não conhecia. Eu falei, você não conhecia, mas eu toco ela aqui sempre. Eu falei, mas eu conhecia a melodia, eu não conhecia a letra. Que não é uma música que é de Judas. Até me mandaram uma música específica de Judas, mas não é. Mas ela me remete à história de Judas. Peraí, rapidinho. Me fugiu agora, o nervosismo me tirou até o nome da música. Peraí. Aos pés do monte. Obrigada. Não sei se vocês conhecem, acredito que talvez vocês conheçam. O vídeo é esse. Era o outro. Eu acho que eu não estou achando o vídeo específico. Esse daí, Esse aqui de baixo? Esse Esse aqui? tá. O DVD, né? É. Eu tô aqui com a fatura de cartão de crédito de 3 amigos que não conseguem acumular milhas para deixa eu viajar. passar uma ótima dor hoje é o cartão de crédito. E para finalizar a minha palestra, eu gostaria de trazer essa música. É uma música que me remete. Eu gostaria que vocês imaginassem que é como se Judas estivesse falando as palavras dessa música. Ou nós, enquanto também humanos. Agradeço já, antecipadamente.
sentimento me ronda. Não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova. Sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta de um reino que espera por mim. Eu te ofereço meu canto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou e segui caminhar e saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou e segui caminhar e saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor Obrigado, Manuela, por essa defesa de Judas, que agora também vou defender o Judas. Obrigado, Dudu, pela harmonia musical. Obrigado a todos. Vamos então fazer a nossa prece de encerramento e depois os passistas. Passe coletivo. Vai ser coletivo? Então, depois passe coletivo. Então, já nessa harmonia maravilhosa, elevar o nosso pensamento a Deus, a esse Mestre Jesus, de amor, de paz, de sabedoria, de gratidão, sempre agradecer a espiritualidade amiga e a todos aqui presentes, ao nosso palestrante da noite de hoje, a Manuela, ao Dudu do violino, que foi o nosso harmonizante da música, e todos que contemplaram, que absorveram essa lição da noite de hoje. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Graças a Deus, graças a Jesus. Então, os passistas, podemos entrar após para fazer o passe coletivo? Convido a todos para mantermos, o pensamento elevado a Jesus, a espiritualidade amiga, benfeitora, para que possamos receber, então,